Hello people! How are you? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Falando Japonês. Se você não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para não perder as notificações. Agora, sem mais enrolações, bora para o vídeo. So people, lembra na última aula que eu estava falando sobre o verbo to be? Primeira coisa, quando você vai aprender o verbo to be, é bom você entender como funciona os subjects, né? Que a gente chama em inglês, em português, a gente chama os sujeitos, né? Então, vamos lá, vamos lembrar. I, a gente usa para a primeira pessoa, né? I study English. I drink some water. Então, para a segunda pessoa, vocês assistem YouTube. Você está estudando inglês. Então, segunda pessoa, com quem eu falo diretamente, né? Então, a gente usa o you, né? Então, para ela e ele, terceira pessoa de quem eu estou falando, mas não diretamente, a gente usa o he e o she, né? Então, he para ele e she para ela. Ele está estudando inglês, ela está comendo bolo, ele está bebendo água, ela está vendo TV. Então, é de quem eu estou falando, mas não diretamente. E esse it, alguém lembra para que serve esse it? Esse it é nada mais e nada menos, é a mesma coisa que ele e ela, terceira pessoa, né? Ele serve para animais e objetos. Por exemplo, se eu falar assim, minha cadela está dormindo. Então, it is sleeping. It sleeps. No caso, se for presente, né? Isso aí a gente vai ver mais para o futuro. A gente nunca fala she is sleeping ou he is sleeping se for cachorro. A gente fala it is sleeping, porque é animal. Se eu for falar assim, meu computador está quebrado, ou meu computador quebrou. Então a gente fala it broke, ou it is broken, que é o mais comum que a gente vê, né? Está quebrado. Então a gente fala it, a gente nunca usa o she ou he nesse caso, né? Então o computador seria erradamente he is broken, tá errado, é it is broken. Por isso que a gente vê muito assim, a gente acaba não entendendo muito bem o conceito. Mas é só você entender mais ou menos essa base que você não vai ter problema em conjugar os sujeitos. Tá, mas sem perder muito foco, vamos voltar então para o verbo to be. Vamos lá. Para I, lembra que eu tinha dito na última aula, quando eu falei sobre o alfabeto? Então, I a gente conjuga como? I am, né? Então, para a segunda pessoa, a gente conjuga como? You are, né? Vamos lembrar aí rapidinho para a gente poder pegar. He e she a gente conjuga como? Is, né? E para it, a gente conjuga da mesma forma que he e she. Entendeu? Então, it is sleeping. Como eu te falei, it is broken, it is sleeping. No caso, para cachorro, né? Então, she is watching, he is wonderful. Ela é maravilhosa, she's wonderful. He is ugly, ele é feio. O it is né? Tall. He is tall, ele é alto, né? Então, é mais ou menos nesse conceito. You are watching TV. Você está assistindo TV. You are watching YouTube, né? Então, vamos lá. Sem sair muito do foco. A gente sabe que
a gente fala, para afirmar alguma coisa, a gente usa o verbo desse jeito, né? Por exemplo, I am Brazilian, né? Não é muito difícil de entender o conceito. Eu sou brasileiro. I am, por exemplo, a minha idade agora é 32 years old, né? Aí você pega I am 32 years old. E aí você entendeu o conceito, como você usa o verbo to be. Eu tenho 32 anos de idade. Não é muito bom você traduzir o inglês, porque, como eu disse na primeira aula, o conceito muda bastante. Se você for ver ao pé da letra, o verbo to be ser estar, né? Então, eu sou 32 anos de idade. Fica estranho, né? Então, eu tenho 32 anos de idade. Então, não traduza. Só entenda que funciona dessa forma. Então, se eu fosse fazer uma pergunta, você tem 32 anos de idade? Ou você é brasileiro? Como é que ficaria essa pergunta? Então, você é brasileiro? Então, tá aqui. Vamos pegar o conceito. Desculpa. You, né? Aqui a gente tem o are. Você é brasileiro, estou? Aqui eu estou afirmando, né? Você é brasileiro. Mas se fosse fazer uma pergunta, como é que isso ficaria? A gente só inverte, tá? Então, se aqui o are veio para cá e o veio para cá, então isso vai ficar dessa forma. Are you, ok? Então, como está aqui no exemplo aqui embaixo, ó. Are you Brazilian? Então, you are Brazilian. Ok? Entende? Ó como é que está o tom. You are Brazilian. Eu estou afirmando. Agora, eu mudei o tom, ó. Are you Brazilian? Ó, desceu, ó. Are you Brazilian? Viu como é que ficou o tom? Viu como é que ficou diferente? Eu estou perguntando dessa vez. Are you Brazilian? Is she Brazilian? No caso dela, né? Então, is he Japanese? Is he American? Is it a dog? Ele é um cachorro? Is it an animal? Entendeu? Ó como é que ficou, entendeu? Inverteu, ó. Então, no caso, se eu falei he, que é para homem, né? He is. Ficou sendo is he, ok? Question, virou uma pergunta. Is he American? Is he 32 years old? Ele tem 22 anos de idade, entendeu? Is he tall? Is she tight, slim? Ok? Slim é a pessoa aquela com curvinha, entendeu? Então, inverteu. Entendeu? Toda vez que você for usar para o verbo to be, você tem esse conceito. Na maioria dos casos, né, no inglês, vai inverter, só que tem algumas diferençazinhas. Então, bom entender esse conceito, porque o to be verb é a base praticamente de tudo no inglês. Então, você entendendo como ele funciona, ele acaba sendo mais fácil. Você não precisa ficar aquele negócio maçante. I am, lá, 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 lá. You are aquele negócio maçante, chato que a gente aprendia na escola, né? Que a professora fazia a gente decorar aquilo. Eu sei que eu não gostava nada de aprender aquilo na escola. Aí vocês esquecem essa parte. Mas isso, você entendendo como funciona o conceito do verbo to be, fica super fácil de você entender. Tá, aí você me pergunta, David, você acabou de explicar como é que é a afirmativa,
como é que é a question, né? Fiz a pergunta, mas agora eu quero falar que ela não é americana, ela é brasileira. Eu conversei com ela, eu falei em português com ela, brasileira. Então, eu quero falar que ela não é americana. Então, como é que eu ficaria na negativa? O básico mesmo que a gente aprende, yes, no, no, sim, não, né? Muita gente às vezes acaba conversando, quando vai falar, acha que not é não, né? Mas não. Not a gente só usa para negar algum verbo. A gente não usa not como palavra não. No é não. Yes, yes, ok, sim. No é não. Not a gente está usando para negar algum verbo. Então, nota-se que ele precisa de algum verbo para funcionar, para existir. Então, tá. Qual é o verbo que a gente está aprendendo? Subir, né? Então, tá. Eu quero falar... Então, no caso, ela, né? Ela não é americana. She... Como é que ficaria a afirmativa? Ela é americana? She is American, né? Então, vamos. She is not American. Entendeu? Então, ó, she is not American. Não, she not is. Esse negócio, tem que trocar aqui, tem que vai sim, vai junto. Esquece, só entenda como funciona o conceito, tá? Então, se eu tenho not, tá? Eu quero negar, vou usar o not, né? Então, para ele existir, ele precisa de algum verbo. Qual é o verbo que eu vou usar? O to be, né? Então, o to be eu vou usar negando, né? Na negativa. Eu estou usando ele na negativa. Então, eu vou usar dessa forma. Primeiro verbo, depois eu vou usar ele na negativa, que é o not, né? Aqui agora ele existe, porque ele tem o verbo de subir. E depois o complemento da frase. Então, she is not American. She is Portuguese. Eu conversei com ela. Entendeu? Então, eu estou negando. Muitas vezes a pessoa fala, she isn't American, he isn't Japanese, he isn't 21 years old. Isn't é a forma, a contract form que a gente chama, que é a forma contraída. Ficaria no caso assim, ó. He is mas isso aí já é caso para outra coisa, porque aqui eu contraí is not, entendeu? Então funciona da mesma forma. No caso I am, I'm, entendeu? Ou I am not, entendeu? Funciona do mesmo jeito. You are. No caso you are, ficaria your, entendeu? Desse jeito, ó. You, apóstrofa, your, ou you are not, you aren't, que a gente também fala que fica normal, né? Aren't, you aren't Brazilian, you are American. No caso, você não é brasileiro, você é americano. Eu estou afirmando na negativa, né? Estou negando, você não é brasileiro, você é americano. Então, funciona mais ou menos nesse conceito. Primeiro, entenda que a gente põe sujeito, verbo, o auxiliar, né? Que na negativa, o not, e o complemento, American, years old, e aí a imaginação flui, tá bom? Então, é mais ou menos isso que eu queria explicar para vocês. Tá vendo como é que não é tão difícil? Eu vou colocar aqui para vocês entenderem melhor. Eu vou explicar aqui embaixo, vai estar aqui escrito direitinho, como é que funciona o conceito, tá bom? Então ficou aqui, ó, afirmativa. A gente vai usar sujeito, né? Mas a gente vai usar o verbo, mas aqui para poder afirmar, né? Complemento. E aqui para você fazer a pergunta, você vai usar verbo, lembra?
mais sujeito. Eu vou até botar aqui, ó, que inverteu, tá? Aqui inverteu, tá vendo? Para você entender que eles invertem. Mais complemento, tá bom? E aqui a gente vai negar. A negativa, lembra como é que é? Sujeito mais verbo mais not. Você já pode usar o not direto. Já sabe que é not. Entendeu? Mais complemento. Então, pronto. Ficaria mais ou menos assim. Aqui embaixo vai estar explicando direitinho para vocês, tá? Então, era mais ou menos isso. Na próxima aula, eu vou tentar colocar isso mais específico com alguns exercícios. Eu vou explicar melhor para vocês isso, como é que fica, tá bom? Mas não vou ver se eu coloco aqui embaixo alguns exemplos, alguma coisa para vocês ir pegando, tá? Não fica preocupado com isso não. Não é muito difícil não, tá? Então, see you later. Hello people, nice to meet you. Sejam todos bem-vindos ao meu canal Falando Japonês. Se você não é inscrito, inscreva-se